Bom dia na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no quarto dia do mês, no primeiro dia útil do ano, né? Onde as coisas tudo vai voltar ao normal a funcionar, onde a gente sai, né? Do conforto, né? E voltamos à nossa vida normal. E hoje eu queria compartilhar com vocês um assunto muito importante, mas de muito importante mesmo, é sobre a escola bíblica dominical, sobre estudar a palavra de Deus na EBD. Não é? A gente sabe que a educação cristã deve ser um assunto que ocupe um lugar de importância, em um lugar especial no coração dos cristãos. A gente tem que se preocupar em estudar a palavra de Deus. Os cristãos devem entender que a escola bíblica dominical é o departamento da igreja responsável para a educação do cristão e em ensinar, em conhecer a palavra de Deus. Né? Nós sabemos que o primeiro professor, podemos dizer assim, foi o próprio Deus. E nós vemos isso quando Deus falava com Adão, né? No cair do dia, ele certamente dava instruções para Adão, né, para o outro dia. Nós vamos ver mais de uma forma mais explícita em Êxodo 4:12, quando Deus se propõe a ensinar a Moisés. E, posteriormente, essa educação, esse ensino, ficou sobre responsabilidade dos pais. E com o passar do tempo, o encargo de ensino da lei do Senhor ficou sendo também dos sacerdotes e dos profetas. Nós vamos ver isso em Deuteronômio 24:8, em Isaías 6, versículo do 8 ao 10, e em Jeremias, capítulo 11, o versículo do 1 ao 4. Eu não vou ler para não ter muito tempo, mas pode pesquisar que você vai ver que realmente fala sobre os profetas ensinando e os sacerdotes. E nos dias de Jesus, né, não foi diferente. Jesus ele passou o seu ministério ensinando a palavra de Deus, não é? Mas ele também aprendeu. Jesus frequentou a escola dominical, não necessariamente escola bíblica dominical, porque naquela época não existia, gente. Mas Jesus se frequentava as sinagogas aos sábados, né? Porque ele vivia num contexto de religião judaica. Então, ele ia nas sinagogas aprender a palavra de Deus, aprender sobre a sua palavra, não é verdade? Aprender os costumes judaicos. E a gente às vezes a gente pensa assim, não, mas é porque eu tiro o domingo para descansar. É porque eu trabalho a semana inteira até o sábado e no domingo eu descanso. Gente, vamos tirar um dia para o Senhor, sabe? Aquele sábado, não, a gente não guarda o sábado, mas vamos tirar um dia para o Senhor, vamos reservar o domingo. A gente já acorda todos os dias para o homem, para trabalhar, para cumprir as nossas obrigações, para ter o nosso mantimento. E por que não no domingo tirar o domingo para o Senhor? Se você for ver, é apenas 2 horas, né? Você vai ter a tarde inteira, depois você almoça, você vai ter a tarde inteira para descansar. Se você acordar para ir para a oração, que também é muito importante, a oração e o ensino, elas andam juntas. Se você acordar de 7 horas, você vai passar 4 horas, porque você vai passar 2 horas na oração, mais 2 horas na EBD e depois você vai ter o tempo inteiro até chegar às 7 horas da noite para você novamente cultuar o Senhor com mais 2 horas. Então vão ser 6 horas e você vai ter mais 18 horas aí para descansar, não é verdade? Que o dia tem 24. Então, assim, é muito pouco tempo para o Senhor. Então, dar prioridade à escola dominical é muito bom. A escola dominical é onde a gente aprende a palavra de Deus. Ah, irmã Paula, mas é porque eu faço meus estudos em casa, eu tenho o meu cronograma de estudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, experimenta ir para a escola bíblica dominical. Você vai ver como é bom. É diferente você ter um professor que estudou, que se preocupou em estudar a palavra para passar da melhor maneira para você entender. Você tem os seus irmãos em Cristo que estão ali para compartilhar conhecimento. O teu conhecimento, eu estudo em casa, então esse teu conhecimento, às vezes tem pessoas precisando saber disso, saber da tua
do teu testemunho, saber das tuas experiências com a palavra de Deus, com o ensino. Você vai ver que é muito bom mesmo, sabe? Você estar na escola dominical aprendendo de Deus, né? Porque a gente está aprendendo a palavra de Deus. Não é outra coisa a não ser a palavra de Deus. A gente fica apto a falar mais com propriedade de Deus. E o próprio Deus, em uma certa ocasião, Jesus criticou os fariseus, dizendo assim, por falta de conhecimento das Escrituras, eles erravam, eles eram levados ao erro. Então, muitas vezes, não é porque a gente tem a maldade, não é porque a gente quer fazer, é porque a gente não tem o conhecimento e a gente acaba errando, a gente acaba cometendo erros que, se a gente estudasse, se a gente frequentasse a escola bíblica dominical, a gente não cometeria esses erros. É muito importante, sabe? O próprio Jesus, ele nos manda frequentar a escola dominical, né? Frequentar o ensino das Escrituras, examinar com propriedade as Escrituras. E a escola bíblica dominical, ele nos deixa apto para falar para um novo convertido, tirar dúvidas de novos convertidos, não é? Ele promove o crescimento e o nosso desenvolvimento espiritual. A gente cresce espiritualmente, sabe? A gente no culto de doutrina, a gente é doutrinado a aprender, a gente é constrangido, né, a ser cada dia melhor. E na escola dominical a gente vai aprendendo a como ser assim, sabe? A como se encaixar, sabe? A como cada dia mais se santificar ao Senhor. Ele nos ajuda no tratamento do nosso caráter, porque quando a gente começa a conhecer as Escrituras, começa a estudar a palavra de Deus, a gente vai moldando o nosso caráter. Ele ajuda a como nos tratarmos dos nossos irmãos, sabe? Muitas vezes a gente não pondera as palavras, e a gente tendo esse conhecimento, a gente vai poderando, a gente vai fazendo, criando um laço afetivo maior, né? Ele nos prepara para sermos dirigentes, para sermos dirigentes de oração, até professores de escola dominical, ser obreiros, para ser uma missionária. É a escola dominical que nos capacita para isso, né? Porque a gente vai tendo conhecimento, a gente também vai tendo aptidão para falar melhor de Jesus, né? Em qualquer ambiente. Eu não posso ir falar de Jesus na minha faculdade porque as pessoas são muito eloquentes, elas não vão querer me ouvir. No meu trabalho, os meus patrões, eles não vai saber, eu não vou saber falar para ele. Frequenta a escola dominical, você vai saber exatamente como tratar com cada pessoa, e você vai ganhar almas para o Senhor Jesus, frequentando a escola dominical. E esse trimestre, gente, a lição tá muito boa, sabe? Muito boa mesmo. Adquire a tua revista, O Verdadeiro Pentecostalismo. A gente vai aprender sobre o nosso amigo Espírito Santo. A nossa lição passada foi falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Foi muito bom mesmo, sabe? Apesar da gente conhecer, da gente ter aquela intimidade, mas a gente conhece cada vez mais. E a próxima lição, que eu te convido a estar domingo, vai ser sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, gente. Vai ser muito boa. A nossa leitura de hoje, o Espírito Santo exerce também uma função de juiz, né? A gente, na segunda-feira, na terça-feira, o Espírito Santo reprova a desobediência. Na quarta-feira, o processo da salvação e a realização em nome de Jesus e do Espírito Santo. Eu não vou ler os outros, porque você vai adquirir a sua lição e vai compartilhar aqui com a gente, né? E domingo, eu quero te ver lá na escola bíblica dominical, aprendendo mais do Senhor, ensinando, passando o teu conhecimento, tirando as tuas dúvidas. Vai ser muito bom frequentar a escola dominical, ser um aluno da EBD. É maravilhoso, você só tem a ganhar com isso. Então, um beijo, um forte abraço e te espero domingo na escola dominical para aprendermos juntas a palavra de Deus. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.